Ô, gente, Samia Bonfim ridicularizou os deputados de direita, inclusive o Kim Kataguiri, e ele depois resolveu falar. A gente vai reagir à fala dela e dele. É importante assistir, debatendo o tema do fim do 6 por 1. Grande debate da sociedade brasileira no momento. Vamos ver a fala da Samia Bonfim, vamos ver também a fala do Kim e responder algumas coisas. Vamos lá. E aí eu vejo o Kim Kataguiri, que diz que tem coragem de defender a posição dele agora. Coragem para apresentar carteira de trabalho assinada, com a escala 6 por 1, para dizer porque que ele é contra o fim dessa escala, ele não tem. Porque ele não faz a menor ideia do que é isso. Vocês acham que esse homem já trabalhou alguma vez na vida, com todo respeito ao Nicolas Ferreira? Eu, pessoalmente, sou contra a escala 6 por 1. E uma coisa que eu tenho falado desde o início dessa discussão é que só o fato dessa discussão ter sido feita inicialmente por PEC, ter sido apresentada inicialmente por PEC, já demonstra que nem o próprio autor, com todo respeito que eu tenho ao deputado Reginaldo Lopes, nem a autora, a deputada Érica Hilton, tem de fato a intenção de levar a norma em frente. E por que eu digo isso? Todo mundo aqui sabe que basta um projeto de lei, e o próprio governo fez isso agora, basta um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho. O que o Kim deixa de dizer é que uma alteração feita por projeto de lei seria mais facilmente derrubada no futuro, e a inteligência de fazer uma emenda constitucional é dupla. Dificilmente deputados, se sabe, né? Dificilmente em ano eleitoral deputados vão votar contra, majoritariamente, uma diminuição da jornada de trabalho, então a tendência é ser aprovada, e sendo aprovada é mais difícil de ser revertida, porque a gente sabe que governos de direita e de extrema direita no futuro, Kim, vão tentar atacar os direitos trabalhistas. Então essa é a razão para se fazer via PEC, viu? Vamos lá, você vai falar a sua razão aí, mas eu já desmontei de cara. O fato de levar essa discussão como PEC é só para você ter mais tempo de palanque político. É só para você ter a votação aqui na CCJ, depois na comissão especial, depois dos 2 turnos em plenário. Todo mundo sabe que isso é absolutamente desnecessário. Se tiver... Não, todo mundo sabe que governos de direita e de extrema direita querem destruir direitos trabalhistas, como foi feito recentemente na Argentina pelo governo Milei. E sabemos que se for aprovado na Constituição, é mais difícil de reverter. É mais difícil de vocês entregarem para o empresariado. Sacou? Se tivesse vontade política de fazer, tinha mandado o projeto com urgência constitucional no primeiro ano de mandato, para quem acredita que se resolve numa canetada a produtividade de um país. O que de fato melhoraria a vida do trabalhador na ponta, o que de fato faria com que a população trabalhasse menos, ganhasse mais, tivesse mais poder de compra, era, dentre outras coisas, cortar imposto. Sim. Qual foi o governo que aprovou e sancionou uma lei, mandou a lei, e isentou o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais e diminuiu o imposto de renda de quem ganha entre 5 mil e 7.350, tributando um pouquinho a mais os mais ricos? Foi o governo Lula, não foi? Né? Quem foi que reduziu o imposto sobre combustíveis para evitar os danos da guerra do Irã aqui no Brasil? Foi o governo Lula de novo. Coisa curiosa, né? E você deixa de dizer isso. Porque o que você não quer que a população saiba é que a esquerda é favorável a diminuir o imposto que atinge o trabalhador, que atinge a população mais pobre. E a esquerda é favorável a mais impostos sobre os super ricos e sobre as grandes corporações empresariais. Mas essa verdade você não quer que as pessoas saibam. Eu entendo você não falar isso. Porque você não quer que as pessoas saibam a verdade. Porque a verdade colocaria a maioria do povo contra você. Era fazer com que o cidadão tivesse mais poder de compra, que aí sim, ele poderia trabalhar menos e comprar mais, e ter mais produtividade, e viver melhor. Só que essa discussão ninguém quer ter, que é a discussão difícil. Por quê? Para cortar imposto precisa cortar gasto. E gasto ninguém quer, a começar por nós parlamentares. Aqui, ninguém quer abrir mão de auxílio moradia, ninguém quer abrir mão de aluguel de carro, ninguém quer abrir mão de uso de gasolina com dinheiro público, ninguém quer abrir mão de auxílio mudança, ninguém... Sabe quem cortou os penduricalhos do judiciário? Flávio Dino. Sabe quem indicou o Flávio Dino, Kim? O Lula. Interessante, né? Você fala que ninguém quer abrir mão de nada, mas o Flávio Dino cortou os penduricalhos do judiciário, ele sendo juiz da Suprema Corte. Interessante isso, né? Interessante. Você elogiou muito o Flávio Dino na época, né?
disse que foi uma atitude grandiosa e tal. Eu não me lembro disso, não. Se elogiou, ainda bem. Mas olha só, sim, todos esses penduricalhos e esses negócios em relação aos políticos devem ser cortados. Mas isso daí nem representaria tanto assim. Sabe qual é a parte maior? Renúncia fiscal para as grandes corporações. Por acaso você é favorável a diminuir ou cortar as renúncias fiscais que beneficiam as grandes corporações empresariais? Porque isso daí traria muito dinheiro para o Estado brasileiro, né? Você, pelo que eu entendo, você quer cortes, né? Você provavelmente vai querer cortes na educação, na saúde, aliás, como os governos de direita sempre fizeram. O governo Bolsonaro cortou da saúde e da educação, o governo que você apoiou, viu? Quer abrir mão do uso de cota parlamentar com alimentação. Ninguém quer abrir mão do ressarcimento com despesas de saúde, que aliás tem gente que utiliza para fazer cirurgia plástica. Essa discussão verdadeira de corte de privilégio para beneficiar o trabalhador, aí o parlamento não quer fazer. Eu sei que isso me tira voto, eu sei que isso é impopular, mas eu tenho coragem de vir aqui defender a verdade, defender o que eu acredito, porque eu não troco a minha dignidade, as minhas convicções por uma eleição. Posso perder a eleição com a maior tranquilidade, que no futuro, após a aprovação dessa PEC ou após a aprovação do projeto de lei do governo, o trabalhador vai enxergar que foi enganado, que foi objeto de um palanque político populista, demagogo e mentiroso. O trabalhador vai ver que não acabou a escala 6x1 depois da aprovação do projeto. O trabalhador vai ver que a sua situação de trabalho vai estar mais precarizada. Só que só vai perceber depois da eleição, quando todos os deputados que utilizarem isso de palanque já vão estar eleitos. Me chamou bastante a atenção, presidente, que vários parlamentares da extrema-direita do PL vociferam contra a escala 6x1 através das redes sociais e nas entrevistas, mas hoje sumiram absolutamente todos. Chegaram a apresentar um kit de obstrução para que fosse retirado de pauta, para que tivesse adiamento de discussão, mas na hora de vir aqui, colocar a cara a tapa, explicar para a sociedade brasileira o seu ponto de vista, somem. São muito covardes. E são covardes, deputado Reginaldo, que não fazem a menor ideia do que é a vida de um trabalhador que acorda muito cedo e vai dormir muito tarde e vive no regime de escala 6x1. Eu vi o governador Zema, do seu estado, dizendo que é um absurdo o fim da escala 6x1, de que seria uma pauta demagógica, mas o mesmo Zema nunca trabalhou na vida, é rico, é herdeiro de uma rede varejista e que explora milhares de trabalhadores justamente nessa escala desumana. O Nicolas Ferreira, que estava também nas redes sociais falando contra o fim da escala 6x1, vocês acham que esse homem já trabalhou alguma vez na vida, com todo respeito ao Nicolas Ferreira? Mas assim, ficou influencer desde muito novo, depois virou vereador, depois deputado, não sabe o que é trabalhar. Então é muito fácil vir aqui dizer que é a favor dessa escala desumana. E aí eu vejo o Kim Kataguiri, que diz que tem coragem de defender a posição dele. Agora, coragem para apresentar carteira de trabalho assinada com a escala 6x1, para dizer por que ele é contra o fim dessa escala, ele não tem. Porque ele não faz a menor ideia do que é isso. Do que é um jovem trabalhador que precisa acordar cedo, pegar transporte público, bater cartão, voltar, não para casa, mas ir para a faculdade para poder trabalhar, dormir de madrugada e acordar na outra madrugada. E vem aqui dizer que isso é demagogia, que isso é populismo. Flávio Bolsonaro, que é outro que está contra o fim da escala 6x1. A única escala que ele entende é de rachadinha, é de grupo de milícia, é de lavagem de dinheiro de loja de chocolate. Agora, de trabalhar, suar, ralar duro, esse povo não tem a menor ideia do que significa. Então, apesar de uns e outros, e disso sim, desse discurso demagógico, populista, isso sim, para mostrar que é corajoso, para dizer que é diferente de todo mundo, nós estamos conseguindo avançar com uma pauta que colocou os trabalhadores brasileiros na ofensiva, rompendo inclusive com um ciclo vergonhoso aqui do Congresso Nacional, que aprovou reforma trabalhista, depois ampliou a possibilidade de terceirizações, depois a reforma previdenciária, só retirando direitos dos trabalhadores. Agora é a hora de avançar com algo que garanta direitos. E é isso que significa a CLT, proteção de direitos trabalhistas, e é isso que nós podemos avançar no dia de hoje, né? A partir da aprovação da admissibilidade. Então, acho que vai ser uma derrota fundamental que o povo brasileiro vai imprimir sobre a extrema-direita e sobre sujeitos que não fazem a menor ideia do que é. Esse tema está avançando justamente porque há um grande constrangimento por parte dessas lideranças em se colocar contrário a um projeto de amplo apoio popular. Mais de 70% da população brasileira é favorável à redução da jornada de trabalho. Esse é um dado feito por diferentes institutos de pesquisas. E eu quero saudar e parabenizar o presidente Lula pela iniciativa de ter enviado um projeto de lei simples, para que em 45 dias, agora um prazo menor, a Câmara possa ou sim, votar e aprovar esse projeto com maioria simples. Não fosse esse gesto, tenho certeza
certeza, o Congresso Nacional mostraria mais uma vez a sua indisposição em atender aquela que é uma das pautas mais fundamentais do nosso tempo. Há 80 anos atrás, havia uma discussão para a redução da jornada de trabalho no Brasil, mais ou menos na época da instituição da CLT, deputado Patrus. E a essa época, o discurso que a gente ouvia por parte da elite política brasileira era muito semelhante. De que não é possível, de que isso vai quebrar a economia, de que isso vai gerar desemprego, ou mesmo a época da Constituição Federal, há mais ou menos 40 anos atrás a discussão era a mesma. Não dá para ter uma redução para que se vá para 44 horas de trabalho, senão o quê? Senão a economia não aguenta, senão vai ter geração, vai ter mais desemprego, vai ter um... Assim como argumentos muito semelhantes ao pessoal que queria manter a escravidão, né? O Brasil não aguenta, todas essas coisas, né? Enfim, a gente sabe como é que a mente desse pessoal funciona. E a Sâmia fala muito bem aqui. Impacto ruim para o povo, e agora a gente vê a mesma ladainha se repetindo. Por isso que hoje é um dia histórico e que nós vamos aprovar, sim, aqui na CCJ, a admissibilidade da PEC pelo fim da escala 6x1. E esse é só o começo de um processo de mobilização que precisa seguir por parte da sociedade brasileira para que na comissão especial não haja nenhuma manobra, nenhuma sugestão de redução de salários, nenhuma manobra no que diz respeito ao modelo de fato de redução de jornada. O que a gente quer é uma conquista para o povo brasileiro e ela vai ser possível fruto dessa mobilização. Excelente, Sâmia Bonfim. Que parlamentar. Que orgulho pensar que no Brasil finalmente temos parlamentares como a deputada Sâmia Bonfim, uma parlamentar realmente exemplar, né? Não posso votar nela porque ela é candidata em um estado que eu não resido, né? Mas ela conta intensamente com o meu apoio e queria manifestar isso aqui nesse vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, sim, é possível. Basta você se cadastrar no site do Hotmart, está logado, tem um vídeo explicando aqui no canal como é que faz isso, e você não vai gastar dinheiro nenhum, você vai ganhar. E se afiliar aos nossos cursos que divulgam ideias de esquerda. E aí você vai ter um link seu que você pode divulgar, e toda pessoa que adquirir o curso pelo seu link, você ganha 20% de comissão. E se você vender 13 cursos, você me avisa que sua comissão vai sair de 20% e vai passar 40%. 40% de comissão em cada curso. Torço para que você entre nessa iniciativa. Se você quiser ajudar o canal, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Pode se tornar membro, apoiador. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.